Você provavelmente já assistiu ou ouviu falar de animes de Mahou Shoujo ou Garotas Mágicas. Aqueles animes fofuchinhos onde a protagonista e as suas fiéis amigas ganham poderes mágicos pra lutar contra o mal, muito glitter, arco-íris, final feliz, coisas desse tipo. Mahou Shoujo Site olhou pra essa proposta e falou: vamos dar uma mudadinha aqui e ali em algumas coisas. Esse vídeo vai abordar alguns temas sensíveis, então vocês foram avisados. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Oli e hoje eu vou explicar toda a história de Mahou Shoujo Site. Pelo menos aqui virou anime, né? O anime já tem um começo bem leve, bem acolhedor, bem... essa, meus amigos, é a Aya Sagiri, a nossa carismática protagonista, e sim, ela tava tentando anular o próprio CPF. Ai, mas por que ela tá fazendo isso? Porque o anime já tem esse começo depressivo. Bom, a vida da Aya é uma grande merda e às vezes parece que o autor só depositou toda a criatividade dele em foder com a vida dessa menina só pra chocar quem tá assistindo a obra. Mahou Shoujo Site não tenta te vender a imagem de um anime fofinho de garotinhas com poderes só pra te deixar chocado depois. Não. Isso não foi uma indireta pra Madoka Mágica. Ou talvez tenha sido, não sei. Todo mundo chega em Mahou Shoujo Site através de algum edit da Aya e da vidinha dela, sofrendo bullying ou alguma coisa do tipo. E as edits são bem sinceras quanto a isso, não poupam explicações. E um grande resumo, sim, a Aya sofre bullying na escola de 3 garotas muito escrotas, a Erika, a Sarina e a outra, eu não lembro o nome, também não me importa, não é relevante pra história. E elas torturam a Aya de todas as maneiras possíveis que vocês possam imaginar de bullying no Japão, que não é uma coisa nem um pouco leve. Tem, inclusive, uma cena onde elas convidam um maluco aí do 3º ano só pra violar o corpo da Aya, assim, só pelo meme, o que graças a Deus não dá certo e eu quase dropei o anime por causa disso. É no primeiro episódio. Tá, e aí você pensa que é só isso, ela sofre bullying, mas lembra que eu falei que o autor gastou todos os neurônios dele desgraçando a vida dessa menina? Pois é. A família da Aya é introduzida em uma cena muito amigável de um jantar em família, onde a mãe dela tá servindo a comida e o pai dela tá conversando com o irmão dela. E ela, na verdade, a Aya só tá ali na mesa existindo. O pai dela tá conversando com o irmão dela sobre ele ter boas notas. Enfim, family friendly, galera. Tá tudo certo. E aí depois corta pra uma cena do maluco, o irmão da Aya, educando ela. Assim, ele fala que é pra aliviar o estresse e ele chama ela de saco de pancada o anime inteiro. Toda vez que ele pensa nela, ele pensa na palavra saco de pancada. E tipo, ele acaba com a menina na porrada por nada. Só pra ele não ficar estressadinho e depois tirar uma nota boa na prova. Tipo, o maluco, ele fica uma unidade de noite sem bater nela e ele acorda com uma cara de bunda. Ele tira uma nota baixa na prova e o pai dele bate nele. Olha, mas ele faz isso porque o pai dele bate nele se ele tira... Não justifica. Ai, olha, e os pais dela? Mano, eles existem, o papel deles na obra é existir, a contribuição deles na história é existir, e só isso, tá ligado? É certo que depois de anos vivendo assim, qualquer um ia ficar cansado, e com a Aya não foi diferente. A única diferença é que a Aya cansa literalmente de viver. Mas ela não tem coragem de acabar com isso, no sentido literal. E então ela só aceita continuar vivendo nessa situação de vida, apanhando de todo mundo, sem poder falar nada. Mentira, ela pode, ela não fala porque ela é uma desgraçada, né? Mas, enfim, protagonista, né? A gente não pode julgar. Até que em uma noite o notebook dela liga em um site muito suspeito. Tipo, qualquer um que olharia esse site se questionaria na hora, mas não, ela continua olhando. O site joga na cara dela que a vida dela é uma merda, que ela não tem mais o que fazer e promete conceder pra ela poderes especiais porque ela é uma pobre alma. Ela fica assustada e desliga o site, mas na hora ela pensa, tipo, puta besteira e vai dormir. No entanto, no dia seguinte, enquanto ela espera encontrar taxinhas ou lixo no armário dela, ela encontra uma arma. Sim, essa arma toda bonitinha, toda Nerf Rebel, toda kawaiizinha. E ela acha que é uma brincadeira, então ela não dá muita importância. Mas mesmo assim, ela guarda a arma. Ela guarda a porra da arma. Ela não deveria ter guardado essa arma, mas ela é nossa protagonista. Então a gente vai respirar fundo e aceitar que ela fez isso. Bom, mais tarde, em uma das sessões de bullying diárias que ela sofre, ela acha super conveniente usar aquela arma, sem nem saber o que ia causar, e acaba matando 2
pessoas. A Aya não sabe o que ela acabou de fazer, como ela fez isso, mas eu sei porque eu assisti o anime, então eu vou explicar pra vocês. Bom, basicamente, essa pistola que a Aya ganhou do site da Garota Mágica, o Mahou Shoujo Site, tem o poder de teletransportar as pessoas que ela atira pro lugar em que ela imaginar. Então, ela atirou nas duas pessoas, a Erika e o maluco que ia violentar ela, e pensou diretamente nos trilhos do trem. Eu acho que deu pra entender o que aconteceu. Consequentemente, no dia seguinte, a Sarina, que é, tipo, a principal garota que faz bullying com ela, fica muito puta. E aí ela enfia um estilete na boca da Aya, tipo, sei lá. Ela nem sabe o que aconteceu, ela só conclui que foi culpa da Aya e foda-se. Não que não tenha sido culpa da Aya, mas, enfim. E é aí, nesse meio, que a Aya conhece a Tsuyuno Yatsumura. A Tsuyuno é outra garota mágica do site, e ela parece ter ali mais um pouquinho de experiência com a proposta dele. Ou seja, finalmente a gente tem uma personagem competente em relação ao site. E ela usa a arma dela, que é um celular que permite parar o tempo. Isso aí, tipo, é muito foda. É muito apelão, na verdade, mas é muito foda. E aí ela para o tempo, faz a Sarina passar o estilete no próprio pescoço e mete o pé dali com a Aya, porque eu acho que qualquer um faria isso. Então ela faz o que qualquer personagem competente faria, né? Explica pra Aya o que tá acontecendo ali, por que ela matou duas pessoas, o que aconteceu, enfim. Basicamente, existem várias garotas que foram abordadas pelo site e agora possuem sticks, ou bastões, cada um com uma habilidade diferente, com a única finalidade de se proteger e eliminar aquilo que elas consideram ameaças. E aí você pensa, tá bom, foda, agora a vida da nossa prota vai dar um up, né? Lembra no começo, onde eu disse que a maior preocupação do autor era foder com a vida da Aya? Galerinha, não melhorou nada não, ainda tá uma bosta. A Tsuyuno continua explicando pra Aya como que funciona toda a parada, até chegar num tópico importante. Todas as garotas que o site escolheu possuem em comum uma coisa, que é uma vida de merda. E não para por aí. Toda vez que uma garota mágica usa o stick dela, ou o bastão, ela envelhece. Ou seja, ela vai perdendo a expectativa de vida, os olhos começam a ficar fracos, o cabelo embranquece, os órgãos param de funcionar, elas sangram, enfim. Quanto mais você luta, mais perto de morrer você chega. O que significa que o próprio poder que promete salvar elas, na verdade, tá matando aos poucos. E tá, a Aya fica tipo, caralho, mano. Mas ela não se importa em morrer, então ela leva isso bem na boa. Mais na boa do que deveria, enfim. Elas têm uma conversa de, tipo, 15 minutos e aí a Tsuyuno já tá na casa da Aya. Tipo, vou na sua casa ali, tá bom? E aí elas ficam lá na casa da Aya conversando. E a Tsuyuno menciona uma tal de Rina Shioi, uma garota que foi morta por uma caçadora de garotas mágicas. E aí elas decidem ir atrás dessa caçadora de garotas mágicas e a história desenrola a partir daí. É muita coisa que acontece, então eu vou tentar dar a maior resumida que eu conseguir. As duas acabam encontrando pessoalmente a caçadora de garotas mágicas e ela até tenta matar a Aya. É uma cena muito tosca, mas ela tenta matar a Aya pra roubar o stick dela. E aí elas descobrem que essa caçadora de garotas mágicas não é ninguém mais, ninguém menos do que a Rina Shioi, a garota que tava falando com a Tsuyuno lá na internet. Ai, gente, é muito rolê complicado nesse anime, misericórdia. Bom, a Rina encerra muitas dúvidas da Aya e da Tsuyuno, mas ela cria outras milhões de dúvidas. E, bom, a Rina não é uma assassina de garotas mágicas por acaso. Uma das administradoras do site escolheu ela pra simplesmente matar garotas mágicas e roubar os sticks delas. E ficou por isso, tá ligado? Só isso. E mesmo assim, ela não parece nem um pouco afim de fazer amizade, ela só quer que a Aya e companhia se fodam e fica por isso. Mas a Tsuyuno, cumprindo o seu papel de personagem competente, percebe que a Rina sabe de mais coisas que garotas mágicas deveriam saber. Então, ela começa a investigar a Rina, só que não dá certo porque a Rina usa tantos sticks que ela rouba de outras garotas mágicas que entra em coma. Mas antes de entrar em coma, realmente, a Rina menciona que a tempestade tá se aproximando e que a tempestade é algo que ela descobriu xeretando o site. Mas ela não explica o que é essa tempestade porque eu acho que nem ela sabe. E aí ela entra em coma de vez e fica por isso mesmo. Agora que a Rina tá no hospital, elas não têm mais como arrancar muita informação dela, porque, bom, ela não tá consciente. E a Tsuyuno apela pra xeretar as coisas da Rina, e lá elas encontram uma lista de todas as garotas mágicas que a Rina já matou, quer matar, vai descobrindo. Ela tem um caderno de garota mágica, é bizarro o negócio. E é lá naquele caderno que elas encontram a garota mágica mais acessível no momento, que ainda tá viva, que é a Nijimi Anazawa, ou Nijimin. Chamem como quiser. A Nijimin é a mais acessível porque ela é uma
idol ou uma pet idol. Tipo, eu não sabia que isso existia até eu assistir o anime. E eu achava que tipo, era uma piada no anime, mas realmente existe grupos de pet idol. Tipo, elas fazem roleplay de cachorrinho. E o grupo dela é muito famoso, se chama Brincadeira de Cachorro. E, enfim, por algum motivo isso é muito famoso, mas enfim. À primeira vista, a Nijimin, ela parece só uma garotinha... Ai, eu amo meus fãs, au, au, cachorrinho, mas a realidade é um pouquinho diferente. Ela tá sendo perseguida por um stalker. A lore da Nijimin, a única coisa que não altera é que ela tá sendo perseguida por esse stalker. E ela acaba recebendo poderes justamente pra poder controlar as pessoas ao redor dela. E é essa a coisa que o stick dela faz. Tipo, o stick dela é muito foda, mas é muito apelão, porque, como eu disse, ele controla as pessoas. Só dela vestir o stick dela, ele controla as pessoas. E sim, o stick dela é uma calcinha. Só que, tipo, diferente pras outras, a Nijimin não tá nem aí pros perigos, ela só tá preocupada em mandar nos outros. E ela é toda funny, toda silly, uhul, oh my god, she's so crazy. E ela transforma os fãs obcecados dela em empregados. Mas tá tudo bem. Ela conta pra Aya e pra Tsuyuno que ela tinha uma amiga que também era uma garota mágica. E adivinhem, a Arina matou essa amiga dela. Sim, a Arina fez isso. E é por isso que a Nijimin tem um ódio imenso da Arina e prometeu que mataria a Arina a próxima vez que elas se encontrarem de novo. E é por isso que nenhuma das duas menciona o fato de que a Arina ainda tá viva, só tá no hospital. Mas isso é porque a Tsuyuno ainda quer arrancar muita informação da Arina. Então, se a Arina morrer, não acontece nada. Então ela esconde isso da Nijimin e fica por isso. Off-topic, a Nijimin fica tão feliz de ter amigas que também têm poderes, ela até se muda pra escola da Aya, e isso faz a Aya parar de sofrer bullying, pra variar. Mas a real motivação da Nijimin era encontrar quem matou a Mikado, no caso, a amiga dela, que era uma garota mágica. Ela até abre mão da carreira dela de idol por causa disso, que eu dou graças a Deus, porque eu não ia aguentar ver esse anime se ela fosse realmente uma pet idol que fica fazendo roleplay de cachorrinho toda hora. E agora, nossas três protagonistas começam a investigar a tal da Tempestade, ou Tormenta também, depende de onde você assistiu legendado. Enfim. Mas antes de falar da Tempestade, a gente precisa entender os administradores. Que, bom, eles não são muito bem introduzidos no começo, só no final, mas eu acho que fica mais fácil de entender a história se eu mencionar eles aqui no começo. Eles são apresentados como umas criaturas bizarras que administram uma Roshoujo Society, e eles são basicamente isso. E cada administrador possui uma aparência meio grotesca, meio perturbadora, esse weirdcore, e uma personalidade muito diferente, cada um eles não são iguais. E a administradora do site que escolheu a Aya, Tsuyuno, Nijimin, etc. é a Nana. E, bom, alguns são violentos, né? E outros parecem agir como se tudo fosse uma brincadeirinha, mas apesar das diferenças, todos eles têm a única função de distribuir os sticks e observar as garotas mágicas para garantir que os acontecimentos vão em direção da tal da tempestade, que eu já vou explicar o que é. Ou pelo menos tentar explicar o que é, porque ninguém nunca vai entender direito se não ler o mangá. Eles enxergam as garotas como se fossem coisas totalmente descartáveis, então não importa quantas meninas sofram ou morram no processo, desde que a tempestade aconteça, tá tudo bem. Tanto que, como eu disse, a Nana escolheu a Arina pra matar as garotas mágicas só porque sim, porque ela não tá nem aí, porque eles acham isso divertido. Tá, olha, e o que é a tempestade? A tempestade é a parte mais confusa do anime, principalmente porque o anime não explica ela direito e porque o anime não adaptou tudo do mangá. Os administradores falam dela como se fosse algo inevitável, não que não seja, e as garotas descobrem que todos os acontecimentos envolvendo o site são pra acontecer a toda a tempestade. Um apocalipse que vai acabar com o mundo inteiro sem mais nem menos, e não tem como se salvar. Enfim, a gente já tá meio, na reta final do anime, então eu vou explicar os principais eventos. Lembra da Serena? É a garota que fazia bullying com a Aya e cortou o próprio pescoço, agora ela tá lá no hospital. E, bom, é o mesmo hospital que a Arina. Então, consequentemente, ela acaba escutando a Aya e a Tsuyuno mencionarem alguma coisa sobre garotas mágicas, poderes, E aí ela fica caralho, mano, elas são garotas mágicas. E ela liga os pontos, né, porque não faz sentido ela ter cortado o pescoço, sendo que o estilete estava na boca da Aya. E agora ela sabe o motivo. Mas lembra que a Nana tinha escolhido a Arina só pra exterminar garotas mágicas porque sim? Bom, agora que a Arina tá no hospital, em coma, totalmente inútil, a Nana decide que, bom, ela precisa de uma substituta, né? E adivinha quem é a primeira garota quem ela bate o olho pra substituir a Arina? Eu disse que só piorava. Acabei de perder minha conta.
Bom, a Tsuyuno não vai pra escola no dia seguinte, o que, bom, preocupa a Aya, né? Então a fofa vai lá na casa da Tsuyuno pra ver o que aconteceu, porque ela faltou. E a história começa a se afundar um pouquinho na lore dela, explica pra Aya que ela mantém um maluco que matou os pais dela em cárcere privado enquanto ela tortura ele. Mas adivinha quem, além da Aya, também ficou sabendo disso? É claro, a nossa nova Mahou Shoujo, né? Ai, meu Deus do céu, me incomoda muito ela ter virado uma Mahou Shoujo, mas tá tudo bem. A Sarina faz um draminha lá, só pra soltar a bomba de que ela contou sobre a Arina pra Nijimi, e a Nijimi tá com um cão no hospital atrás da Arina em coma. E eu acho essa cena muito funny, porque, tipo, é só a Nijimi andando pelo hospital, puta! Mas tá tudo bem. A Sarina conta também que agora ela tem um bastão, ou seja, ela é uma Mahou Shoujo, e aí começa uma briga muito irada entre ela e as outras na casa da Tsuyuno. Na verdade, só entre ela e a Aya, porque a Tsuyuno tá à beira da morte ali, e a Nijimi tá lá no hospital. Ela soltou o bicho, tá lá. Estamos aqui adubando pra plantar tomate. Mas a Nijimi não consegue matar a Arina porque a Tsuyuno usou uma barreira de proteção que tem a ver com um dos bastões lá que a Arina roubou. Mas enfim, isso deixa a Nijimi mais possessa do que ela já tava. E aí ela sai do hospital frustrada e começa a ligar, ó, pontinho com pontinho, até ela perceber que as únicas pessoas que sabiam que ela queria matar a Arina eram a Tsuyuno e a Aya. Ah, que legal! E ela fica muito, tipo, muito puta com as duas. Voltando pra briga entre a Sarina e a Aya, porque a Tsuyuno simplesmente desmaiou, eu acho essa briga muito fraca, tá? Ela só termina quando o prédio da Tsuyuno, do absoluto nada, começa a desmoronar. E aí a Aya teleporta a Sarina lá pra escola e foda-se as duas, tá ligado? Elas ficam no desabamento e vão parar no hospital. Mas, tipo, a Tsuyuno, a Aya, sei lá, elas usaram uma barreira lá, a mesma barreira que protegeu a Arina da Nijimi matar ela pra não morrerem no desabamento do prédio. Bom, os pais da Aya vão visitá-la no hospital, enquanto isso, o Kanami, o irmão dela, tá lá sozinho e ele também está muito possesso, tão possesso quanto a Nijimin, porque agora a Aya não tá mais lá na casa dele com frequência pra ele simplesmente espancar ela. E ele fica tipo, mano, cadê meu saco de pancada? Cadê meu saco de pancada? Ele começa a entrar em crise depressiva. E aí, ele decide que ele vai olhar o histórico da Aya. Tipo, eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra, mas ele vai lá e olha o histórico do notebook dela e só tem aquela puta daquele Mahou Shoujo site. E a Nijimin, ainda puta, sem saber que a Aya tá toda desgraçada no hospital, vai até a casa dela tirar uma satisfação ou outra, né? Ou matar ela, interpretem como quiser. Mas só quem tá lá é o Kanami, o arrombado do irmão da Aya. E enfim, toda a raiva da Nijimin some quando ela olha na cara dele, porque ela fica gamada no maluco. Vocês estão entendendo que ela fica tipo, meu Deus, como ele é lindo. E ela começa a chamar ele de Oni-chan e é, tipo, muito bizarro. Mas enfim, ela não faz a menor ideia de que ele usa a Aya de saco de pancada. E aí, tipo, ela desiste de matar a Aya, porque ela acha que, tipo, ele vai ficar com saudade da irmãzinha dele. Só que o Kanami, ele não é besta. Então, tipo, ele não demora muito pra sacar que ela também tá envolvida com uma roxa do site e que ela gostou dele. Então, ele começa de graça pra cima dela pra tirar alguma vantagem do fato dela ser uma garota mágica. E aí, eles fecham uma parceria. A Nijimi acredita que o Kanami vai proteger ela dos Stalkers, só que, tipo, ele só fica obcecado em eliminar. Sim, eliminar todas as outras garotas mágicas. E, tipo, eu não vou lembrar agora, porque o meu roteiro tá bem xoxo nessa parte. Mas eu não lembro se ele gosta de matar as garotas mágicas porque ele quer ter a Aya pra bater de volta, ou se ele gosta de matar as garotas mágicas porque isso também alivia o estresse dele. Mas os dois, ambos, são problemáticos no mesmo nível, né? Enfim, mano, a Nijimin percebe que ele só queria matar as garotas mágicas. E aí, quando ela percebe isso, ele mata ela. Tipo, ele literalmente mata ela, mas pelo menos ela conseguiu dar um golpe que atrapalhou ele de matar as outras manas lá. E fica tudo bem, né? Não fica tudo bem. História vai, história vem, o anime começa a nos apresentar outras garotas mágicas de um outro administrador. E uma delas é a Kozami, que eu acho que é a única que eu achei realmente relevante pra história, porque ela teve ali a sua contribuição. Mas o bastão da Kozami é um estilete que permite ela curar os outros com o sangue dela. Então, tipo, ela cortou ali o braço e toma, bebe meu sangue aí pra tu curar a sua leptospirose e tá tudo bem. Eu não vou apresentar todas as outras garotas mágicas, porque eu acho que esse vídeo já tá muito grande, tá maior do que eu queria que ele ficasse. E também não é como se o nome ou o stick dela fosse alterar muita coisa na lore, mas enfim. A Kozami usa o bastão dela pra curar os ferimentos da Aya e da Tsuyuno, e ela explica umas coisas sobre a tempestade ali que as outras não sabiam. Porque, como eu disse, ela é de outra ADM, eu acho que outros ADM sabem de outras coisas. Mas, basicamente, ela explica que a tempestade vai acabar com a Terra e criar um mundo novo. E pra sobreviver à tempestade,
Elas não tinham que só, tipo, ai, eu quero sobreviver à tempestade, vamos lutar, vamos fazer um abrigo contra o apocalipse. Não, na verdade é muito mais fácil do que isso. Elas podem usar os sticks delas pra matar as pessoas ruins, armazenar energia negativa e mandar essa energia negativa pra aquele tal daquele maluco, o rei. Quem é o rei? A gente não sabe quem é o rei. E o anime também não explica muito o que é o rei, não. Tem uma cena ali que eles tentam dar uma explicaçãozinha, mas não funciona muito porque ninguém entende porra nenhuma. Mas enfim, nesse meio tempo acontecem muitas batalhas entre as próprias garotas mágicas e o irmão da Aya, que é inclusive uma delas que ele mata Nijimin. Mas depois a Aya e as outras, tipo, elas enfrentam os administradores, elas batem de frente com eles. E elas descobrem que, na verdade, os administradores já foram pessoas que foram abortadas pelo site. Abordadas pelo site. E aí, tipo, elas viam eles como monstro e agora elas estão vendo eles como, tipo, mano, eles também já sofreram, tadinhos. Mas enfim, depois a Tsuyuno acaba se sacrificando pra proteger a Aya e as outras garotas. E aí, tipo, eu fico muito mal nessa cena, porque o anime deixa entender que a Tsuyuno morreu. Mas logo depois a da Nana revela que a Tsuyuno só foi escolhida pra se tornar uma candidata a administradora. E aí você fica, tipo, nem fudendo. E aí ela é revivida, né? Mas ela perde todas as memórias dela, então ela não lembra nem da Aya, nem de ninguém, nem de nada. E aí ela recebe a missão de matar a Aya. E se ela conseguir, ela vira uma DM. Mas, tipo, vocês acham que a nossa prota ia fazer isso? Não, a nossa prota se recusa a lutar com a Tsuyuno e ativou sua aura main character. Mas, tipo, a Tsuyuno tá quebrando ela no cacete e a Aya tá lá tentando de tudo pra fazer ela se lembrar dos bons momentos. Ai, Tsuyuno, lembra de mim, olha. Calma, Pedro. E adivinhem, funciona! Essa porra funciona! A Tsuyuno vai lembrando aos pouquinhos as coisinhas e a Nana é completamente mogada. Mas calma, tá tudo bom demais pra ser verdade. Depois dessa batalha, os administradores decidem tomar vergonha na cara pra falar quem que é o rei, mas eles falam e não falam nada. Eles só explicam que o rei seria, tipo, o cara responsável por todo o sistema de Mahou Shoujo Society e pela chegada da tempestade. Pega a visão. E tudo o que acontece nos Mahou Shoujo Society, toda a distribuição de bastões é por causa dele. Mas a origem dele, a identidade não é explicada, porque, como eu disse, o anime não adaptou tudo do mangá. É bom, elas vencem a Nana, né? Mas elas percebem que não ajudou de nenhuma, porque a tempestade ainda tá vindo com o tal do rei. E adivinhem o que acontece depois disso. O anime acaba! O anime simplesmente acaba! Sim, meus amigos, o anime só foi até o capítulo 42 do mangá e até hoje não tem nenhuma informação sobre uma possível temporada 2, mas pelo menos ele foi colocado na Prime Video, né? Então vocês podem assistir lá na Prime. Enfim, eu não li o mangá todo porque eu morro de preguiça, só as partes que não foram pro anime. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo explicando o final dessa bola de neve que é Mahou Shoujo Society. Mas se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu sou a Oli, esse foi meu primeiro vídeo e se você assistiu até aqui, eu gostaria muito de agradecer. Não parece, mas eu trabalhei muito no roteiro desse vídeo. E como a minha experiência com o YouTube, com reviews de anime, é tipo 0,5%, eu gostaria de ter a opinião de vocês aí nos comentários. Coisas que eu posso melhorar e, claro, sugestões para os próximos reviews. Muito obrigada! E deem uma moral no meu editor, por favor. Ele se esforçou muito, ele não tá sendo remunerado.